Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro No Portal da Luz tem por título Comunicações Particulares. Muitos daqueles que se abeiram da nova revelação chegam famintos de consolos e sequiosos de informação acerca dos entes queridos que se transferiram para o mais além. Muitos revelam aflitivas saudades, outros carregam simples indagações. Nesse sentido, porém, há que tranquilizar o coração e entesourar entendimento. Ponderar que os desencarnados nem sempre dispõem de meios para se entremostrar em qual se encontra. Noutro aspecto do problema, o desligamento do corpo físico lhes terá imposto tamanha mudança no modo de ser e de ver, que muitos deles preferem a própria ocultação a fim de se esquivarem a revelações que nada adiantariam aos entes amados que ficaram na Terra. Desistindo sabiamente de avisos prematuros que apenas tumultuariam sem proveito o espírito dos ouvintes, julgam mais acertados ajudá-los em silêncio, transferindo notícias pessoais para situações oportunas. Ainda no assunto, em vários casos, o médium em lide pode funcionar a maneira da campainha de alarme concitando ao estudo da imortalidade da alma pelas ocorrências supernormais que provoca, sem oferecer, entretanto, recursos imprescindíveis às comunicações de natureza individual. Sempre aconselhável recordar os amigos que partiram do mundo, cumprindo-lhes os deveres que deixaram inacabados, ou cultivando os ideais mais nobres a que se afeiçoaram durante a existência física. Lembrá-los sem aflição, abençoá-los em pensamento, sem constrangê-los a manifestações provocadas que apenas lhes desfigurariam a palavra ou a presença. A pouco e pouco, em resposta às afetuosas aspirações que recolhem, eles mesmos encontrarão um caminho para trazer espontaneamente a mensagem de ternura e reconforto aos corações que se recordam. O pronunciamento do amor parece flor da alma e toda flor pede confiança e serenidade para desabrochar plenamente. Esse assunto é sempre um assunto legal da gente falar, porque muitas das pessoas, quando conhecem a doutrina espírita, querem provas da imortalidade da alma, principalmente naqueles parentes que partiram para o outro lado da vida. Porém, a gente, conforme a gente vai trabalhando junto com a mediunidade, a gente vai tendo contato com os espíritos e vai tendo contato com o estado venturoso ou, às vezes, até complicado em que eles se encontram no plano espiritual. Antes, até mesmo de analisar qual é o estado em que ele se encontra, a gente lembra que no livro Obreiros da Vida Eterna, escrito por André Luiz, através de Chico Xavier, tem o caso de uma pessoa chamada Dimas, que o Dimas ele dá uma explicação interessante, né? Que ele desencarnou uma enfermidade física, como vai acontecer com todos nós aqui, um dia, e quando ele chega do outro lado da vida, ele é recebido pelos amigos, mas quando ele olha para trás, principalmente quando o espírito olha para trás, respondendo aos apelos dos familiares que ainda não conseguem compreender o fenômeno da morte, se revoltam às vezes contra Deus, porque tirou o parente, enfim. E quando ele olha para trás, ele começa a sentir de novo as enfermidades que ele sentia no corpo físico. Mas ele não tem mais corpo físico, não, mas fica registrado na memória. É interessante, né? Às vezes a gente, por exemplo, usa um chapéu, um boné, alguma coisa parecida, e tira o chapéu e horas depois ainda tem a impressão de estar com o chapéu na cabeça. Você imagina você ter ficado no corpo físico o tempo todo com uma determinada enfermidade, e quando você começa a olhar para trás, para a sua casa aqui na Terra, você começa a sentir de novo. Gente, é um martírio. Então, quando as pessoas falam assim, não, agora ele descansou, está falando uma verdade muito maior do que muita gente imagina. E a gente fica até a refletir também, quando alguns companheiros de outras religiões partem para o radicalismo de dizer que não tem condições de ter comunicação com os espíritos e por isso deixar que os espíritos se recuperem em paz, tem a sua utilidade também, porque ao mesmo tempo a gente conheceu através do trabalho do Correio do Amor
né, dezenas de espíritos que reclamaram do pensamento de seus pais, da sua mãe, do seu pai, depois que ele morreu, e o pai e a mãe não conseguiram ter uma vida, e muitos até pensavam em suicídio, e eles estavam incomodados do outro lado da vida. Então a gente consegue sim atrapalhar e muito os nossos parentes que estão desencarnando, estão recém-desencarnados. Então exigir essas provas acaba sendo uma coisa bem complicada, principalmente se tiver cercado de acontecimentos traumáticos. Às vezes a pessoa está precisando de um descanso mesmo, de ser retirado mesmo daquele cenário, para que ela possa se recuperar como uma pessoa que está em convalescência mesmo. E algumas vezes acontece exatamente o que aconteceu com o André Luiz também. Porque vejam bem, tem algumas coisas nas entrelinhas, né? André Luiz diz que ele ficou 8 anos numa região umbralina, embora, mais uma vez, eu faça uma observação. Quando eu estive em Pedro Leopoldo, que é o lugar, a terra natal do Chico, as pessoas que nos receberam para conhecer a casa do Chico, que hoje virou uma livraria, virou, né, tem centro espírita, tem lá, e também a Fazenda Modelo, eles diziam que, na verdade, o André Luiz ficou bem mais do que 11 anos, não foi só 8 anos, não, que aqueles 8 anos era para disfarçar com relação à família, porque tinha alguns casos, como aconteceu o caso do Humberto de Campos, né, da família ter entrado na justiça querendo os direitos autorais do livro que o desencarnado estava escrevendo. Mas André Luiz ficou naquela região umbralina, e quando ele estava na região umbralina, ele não conseguia perceber nem a própria mãezinha dele do lado, ele tentando ajudá-lo. Então ele estava numa situação tão complicada que às vezes nossos parentes se encontram em situações complicadas, assim como a gente aqui na Terra também se encontra em situação complicada. Então, o que a gente vem aprendendo com a doutrina espírita é que, ao invés de a gente exigir provas, mensagens dele do outro lado da vida, a gente pode e deve muito fazer com daqui para lá, mandar a nossa ajuda daqui para lá. Lembrar que quando a gente abre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala: prece por aqueles que acabam de morrer. A prece não tem por único objetivo mostrar a simpatia que a gente tinha por eles, não. Tem principalmente por missão ajudar no desligamento deles, abreviar a perturbação, tornar mais suave a passagem deles. E aí vai depender de cada um de nós, né? Não da gente ficar com aquelas cobranças, que deve ser uma situação realmente bem complicada você desencarnar, vendo teus filhos desesperados e depois observando que seus filhos, passa dia, eles continuam ainda numa tristeza profunda porque você partiu, e você tem vontade lá do outro lado de falar: filho, eu estou vivo, está tudo bem, isso é um processo natural da vida, mas não adianta, e aquele filho vai deixando a vida se esvair. Deve ser uma situação bem complicada. Então os espíritos vêm falar para a gente, como o Emmanuel fala hoje, na verdade, pode ser que largar o corpo físico tenha imposto uma tamanha mudança no modo de ser e de ver, que muitas vezes eles preferem a ocultação, para não ter que dar revelação, né? Tem um monte de situação que pode acontecer e que a gente tem que saber simplesmente, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de ter tido contato com pessoas diretamente, pessoas tão maravilhosas que agora estão do outro lado da vida. E segundo, procurar fazer da melhor maneira para que eles se sintam bem onde eles estão. Como é que eles vão se sentir bem onde eles estão? Sabendo que a gente está bem, sabendo que a gente está, mesmo com a ausência deles, agora está numa luta para poder continuar a vida com dignidade, e a gente vai fazendo a nossa parte aqui. Aí, naturalmente, daqui a pouco, quando eles estiverem totalmente equilibrados e ganharem a oportunidade, assim como o André Luiz também ganhou a oportunidade de visitar a família dele aqui na Terra, aí ele vem aqui na Terra e começa a ajudar a gente. E aí pode ser que a gente tenha até mensagens espontâneas, não aquelas mensagens que são provocadas. De repente, do nada, a gente recebe uma mensagem, que essa mensagem aí sim vai marcar a nossa vida, vai deixar a gente numa felicidade tremenda e vai dar a prova para a gente da imortalidade da alma também. Mas isso deve ser esperado com paciência e não provocado como a gente procura fazer naturalmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pela reflexão.